Olá! Seja muito bem-vindo, é sempre uma honra estar aqui junto com você. E hoje, em nossa conversa de coxia, nós vamos falar sobre a comédia dell'arte. Eu tenho certeza que esse assunto vai lhe interessar. Mas antes, vamos para a nossa vinheta. Nascida na Itália entre o século XV e XVI, a comédia dell'arte ela vem em oposição à comédia erudita e se mantém plenamente até o século XVII. A comédia dell'arte também era conhecida como a comédia do improviso, e ela era apresentada em ruas e praças públicas, pois não havia um espaço adequado para apresentações, nem sempre um espaço apropriado. Então, os atores pediam permissão às pessoas. E essas apresentações, elas eram feitas em suas carroças, que também eram chamadas de praticáveis, pois era um espaço mais que adequado, pois ele era adaptado para as apresentações. Geralmente, elas eram itinerantes, e era composta, a sua estrutura, em uma estrutura familiar. A ação cênica acontece através do improviso. E na comédia dell'arte, o ator, ele tem toda a liberdade de diálogo, ou seja, ele se torna autor das suas próprias falas. Só não pode fugir do roteiro, que é chamado de canovate. Então, ele tem que seguir esse roteiro até o final da peça. E outra coisa interessante na comédia dell'arte é que o ator que representa determinado papel, ele vai representar esse papel até o resto da sua vida. Os personagens da comédia dell'arte pertenciam a três classes sociais. Primeiro vem os Zani. Os Zani, eles são os criados de classes baixa. Aí vem os Vec. Os Vec são os velhos, ricos, e poderosos. E também nós temos os Innamorates, que são os amantes apaixonados que não usam máscaras. A comédia dell'arte, ela é uma comédia de improvisação. Mas apesar dela ser uma comédia de improvisação, ela tem as suas personagens fixas. E essas personagens são de suma importância para que aconteça a ação dramática. Então vamos agora conhecer essas personagens que são tão importantes para a comédia dell'arte. O Arlequim, ele era um personagem que, para se fazê-lo, tinha que ter bastante conhecimentos e habilidades acrobáticas, pois ele era um servo ingênuo, mas que envolvia todas as pessoas em grandes confusões. O Pantaleão, ele era um comerciante idoso, porém com uma idade muito avançada, porém, pasme, tinha uma facilidade de se apaixonar, se apaixonava facilmente, facinho, mas ele tinha um grande defeito, que ele era muito avarento. O capitão, ele é um militar que gostava muito de festas. Ele era um tremendo fanfarrão, porém, ele tinha uma grande insegurança, insegurança própria dos covardes. O Polichinelo, ele era um criado simples e gracioso, mas que adorava uma boa macarronada. Pierrot era um palhaço melancólico, triste, mas que era completamente apaixonado por Colombina. Colombina era uma criada inteligente, esperta, ágil e tirava proveito de todas as situações. Apaixonada ela por Arlequim, ela fazia de tudo para transformá-lo num nobre, para que ele tivesse bons modos. Porém, percebendo que isso era impossível, resolveu então Colombina aceitar o seu amado como ele era. Escaramuça era um tremendo de um pilantra, um contador de mentiras, um covarde. Dottore, ou doutor, ele geralmente é um homem intelectual, muito bem visto socialmente, e ele pode ser representado como um médico, ou até mesmo um advogado. Brighella é um criado briguento, é um criado trapaceiro e muito egoísta. Innamorati ou Innamorata, como eram chamados, que são aqueles personagens que são considerados os mais delicados da comédia dell'arte. E geralmente as Innamoratas são chamadas de Isabella. Apesar de sua dramaturgia ser baseada em improvisos chamados lattes, a dramaturgia da comédia dell'arte
ela não é considerada uma dramaturgia de grande valor literário. Os temas mais abordados na comédia dell'arte era o amor, o adultério e também a velhice. E traziam para a cena essa coisa do reajuste, né, que a comédia dell'arte ela podia possibilitar, pois os acontecimentos, os escândalos daquela época era trazida para o palco de maneira muito inteligente e engraçada. E eles colocavam aí suas piadas e também suas sátiras em cima de situações reais para brincar com o público e ao mesmo tempo fazer uma crítica social. Quem nunca riu com aqueles bordões que impregnam na nossa cabeça a cada vez que a gente assiste um programa de televisão ou vai a uma peça de teatro que o personagem repete insistentemente várias vezes uma frase ou uma palavra que marca? Então, a criação do bordão surge aí na comédia dell'arte, com essa coisa do repetir sempre as mesmas situações e criar uma fala que vire bordão para preparar uma cena e ser muito corriqueira, acontece na comédia dell'arte. Então, se temos hoje essa coisa de permanecer com os bordões, tem muito a ver com esse tipo de teatro apresentado na comédia dell'arte. As máscaras utilizadas na comédia dell'arte, elas eram feitas de maneira que deixasse parte do rosto descoberto, né? Para ter uma facilidade de dicção. Então essa parte de baixo aqui, ela era descoberta, deixando apenas essa parte de cima coberta, porque o ator teria uma facilidade maior de projetar voz, teria uma facilidade melhor de ter articulação na hora de falar, de dar o texto, né? De improvisar. Então era assim que funcionava as máscaras da comédia dell'arte. Com relação aos figurinos, eles eram figurinos que facilitasse o movimento do ator, né? Porque os personagens eram muitos livres, tinham muitas ações, muitos movimentos, muito nessa coisa do muito, né? Porque representava ali uma comédia, né? Então tinha que ter uma certa agilidade, como vocês viram lá, que a acrobacia era muito importante, né? Então o ator ele tinha que ter essa liberdade também no seu figurino. E ao mesmo tempo que eram todos muito alegres, muito coloridos, muito cheios de enfeites, adereços, né? Então esse era o figurino da comédia dell'arte. Então agora vamos falar um pouco sobre o ator, né? O ator da comédia dell'arte, apesar de demonstrar toda essa capacidade de representação, também tem uma grande incógnita aí, né? Porque o ator que vai viver um determinado personagem na comédia dell'arte, geralmente ele fica estigmatizado, porque ele vai fazer um personagem pelo resto da vida. Quando o ator fica limitado a fazer um determinado trabalho, sempre do mesmo jeito, sempre aquele mesmo trabalho, você tira a parte de possibilidade de criação. Há aqueles críticos, né, aqueles especialistas em teatro, que diz que quando o ator ele vive um determinado papel e se torna especialista nesse determinado papel, ele se torna pobre, porque ele anula a sua possibilidade de criação, porque ele vai ficar sempre naquela forma repetitiva, né? E para ele isso é uma forma de fazer arte muito pobre. Em relação à maior característica da arte do teatro, que é o quê? Que é a inovação. No século XVIII, a comédia dell'arte ela começou a entrar em declínio. E alguns autores, né, dramaturgos dessa época, tentaram resgatar essa arte. E então começaram a passar para textos, né? Texto, dramaturgia ali determinada, o que iam fazer, como é o teatro geralmente hoje em dia. E quando foi pôr isso em prática, não funcionou. Porque o que mais funcionava na comédia dell'arte era o improviso. E quando você determina as ações e as falas dos atores, você elimina o improviso. E com essa questão de resgatar a comédia dell'arte, né, muitos autores tentaram por várias vezes transformar essa comédia dell'arte de forma escrita para que ela não sumisse, para que essa arte prevalecesse, né?
mas não tardou e ela foi desaparecendo aos poucos. Um dos grandes dramaturgos que tentou por diversas vezes salvar essa arte, deixando ela escrita, né, foi o dramaturgo italiano Carlos Goldoni. As companhias itinerantes, elas rodaram boa parte da Europa e passaram por países como Inglaterra, França, Itália e deixaram ali as suas sementes, né, que mais tarde iam germinar e dar frutos. E isso aconteceu porque grandes dramaturgos como Ben Jonson e Molière, eles se inspiraram na comédia dell'arte para fazer algumas de suas obras, ou quase todas suas obras, vamos dizer assim, né? Porque há essa inspiração, há essa referência, né? Porque a comédia dell'arte, ela escreveu o seu estilo e deixou esse estilo para o mundo. Ou seja, ela agora é uma forma de representação mundial, conhecida no mundo inteiro. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje, nossa conversa de coxia foi sobre a comédia dell'arte. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. É sempre um grande prazer estar aqui conversando com você sobre teatro. Bom, semana que vem eu volto. E eu espero lhe encontrar aqui, para a gente bater esse papo gostoso. Para vocês, muita paz, muita saúde e muito sucesso.